No vídeo de hoje eu vou te falar quais são os melhores horários para você estar operando em opções binárias. Mas antes disso, você não pode se esquecer de se inscrever aqui no canal, porque eu tenho postado vídeos de segunda a sexta que são muito importantes para você que quer viver do mercado financeiro. Além disso, se tu ainda não me acompanha no Instagram, é muito importante que tu vá lá me seguir, porque eu posto ainda mais conteúdo todo santo dia nos stories, no feed, então é essencial que você fique por dentro de todo esse mar de conteúdos. Agora sim, vamos pro vídeo. Muitas vezes vocês já me perguntaram sobre, Fernando, qual é o melhor horário para eu estar ali operando? E a resposta, na maioria das vezes, é depende. Por quê? Porque às vezes vai ter um horário que vai ser mais benéfico para algum tipo de estratégia e não para um outro tipo de estratégia. Então, na maioria das vezes, depende. Entretanto, tem algumas regrinhas que vocês precisam ficar de olho, que são em relação às notícias. Além disso, também é importante que vocês saibam que após as 14 horas, o mercado ele tende a diminuir o volume de operações do mercado Forex, que é espelhado, né, ali os gráficos para opções binárias. Então, o mercado ali, o gráfico, ele tende a ficar mais parado, ele tende a ter uma volatilidade menor, o que é ruim para você que está operando opções binárias. Na verdade, é ruim no geral. Entretanto, a gente está falando aqui de opções binárias. Então, após as 14 horas, eu não te aconselho, e aí na maioria das vezes também vai abrir o OTC, que é o gráfico ali manipulado da corretora, e aí já seria um papo para um outro vídeo, tá bom? Então, falando agora em relação aos horários, vocês têm que ficar de olho, como eu falei, em relação às notícias. E como é que vocês podem estar vendo? Vocês vão poder olhar todas essas notícias em um site que eu particularmente olho desde que eu comecei a operar, que é o Investing. É esse sitezinho aqui e vocês vão poder estar ali olhando no calendário econômico as notícias daquele dia. Além disso, vocês vão perceber que as notícias, elas são dispersas em questões de estrelinhas, que isso quer dizer a relevância daquelas notícias. Então, como assim, Fernando? Como é que eu tenho que ver essas notícias e o que é que eu faço ou não faço? Se você vê, por exemplo, duas notícias de uma estrelinha ali no euro, você já sabe que vão ter duas notícias de pouca relevância, porque de uma estrelinha pouca relevância, duas estrelinhas média relevância e três estrelinhas muita relevância. Essa relevância está diretamente ligada à movimentação que pode gerar e que vai gerar ali no gráfico do mercado. Então é importante que vocês tenham cautela. Entretanto, se vocês viram lá duas notícias no euro ou no dólar, e mesmo que seja de uma só estrelinha, vocês já podem ter que ficar um pouco mais cauteloso. Por quê? Porque pode ser que já tenha uma certa movimentação, porque são duas notícias. Então, o que é que eu te aconselho? Quando você vê notícias, especialmente no dólar e no euro, vocês fiquem pelo menos 15 minutos antes do horário da notícia e 15 minutos após o horário da notícia sem operar os pares relacionados a essas moedas, tá bom? Por exemplo, o euro JPY, o euro USD, dependendo ali da notícia em relação a qual moeda você está vendo. Nas demais, você deve fazer o mesmo, mas se preocupar quando forem notícias de, por exemplo, 2 estrelas, 3 estrelas, e aí sim vocês podem ter uma cautela maior. Entretanto, como a gente já sabe, o dólar no geral é o que mais movimenta. Então, se for um dia turbulento, um dia cheio de notícias no dólar, de várias estrelas, vocês devem ficar até muitas vezes de fora do mercado no geral, porque o dólar ele tem sim esse poder de impacto geral nas moedas. Então é importante também que vocês tenham essa cautela para vocês não pegarem, às vezes, rompimentos aleatórios que nem aconteceriam se não fosse aquela notícia. Além disso, por que eu falo para vocês esperarem esse tempo de 15 minutos antes e 15 minutos depois? Principalmente para vocês esperarem a estabilização novamente ali do gráfico, né, do mercado, e também porque às vezes as notícias elas saem um pouco antes ou um pouco depois do esperado ali em relação ao horário que está no Investing. Às vezes tem esse delay, ou às vezes até mesmo eles colocam um horário, mas aí a notícia se antecipa. Então é importante que vocês tenham aí essa meia hora, né, essa grade aí para poder se estabilizar, para não perder dinheiro sem necessidade. Então, no geral, é essa base para vocês identificarem qual é o melhor horário para vocês estarem operando. Mas também é importante que vocês façam todo um backtest para ver em qual horário você tem uma assertividade maior
abre lá os pares, por exemplo, de madrugada, se você pode operar, abre os pares, dá uma olhada e vê se você tivesse feito ali as entradas, qual seria mais ou menos ali o seu placar, seria 2x1, 2x0, 1x0, enfim, você faz ali todo o seu backtest em relação aos horários e você vai conseguir encaixar na sua rotina. Além disso também, mesmo que seja um horário muito bacana para sua estratégia, não se esquece de dar uma olhada nas notícias, fechou? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, já sabe que pode colocar aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para que tu seja notificado quando eu postar novos vídeos. Além disso, se tu ainda não me seguiu lá no Instagram, corre lá para me seguir, porque eu sou ainda mais ativa do que aqui no YouTube e a gente também pode ter um contato mais direto. Até o próximo vídeo!